Sejam bem-vindos. Ainda falando do Francisco Alves, né? Porque no vídeo passado eu falei sobre os 72 anos da sua morte e eu esqueci de falar umas coisas no vídeo. Eu tô com um disco aqui esse disco que foi lançado no ano que Francisco Alves partiu. E esse disco é curioso porque de um lado temos uma música com a cantora Dalva de Oliveira, que inclusive ela gravou algumas coisas com Francisco Alves, né? E o outro lado do disco não tem nada. É virgem o outro lado do disco. E seria... Por que ele é virgem? Porque o outro lado seria uma gravação do Francisco Alves se tivesse vivo. E aí o que diz? O disco foi lançado... O Francisco Alves morreu em setembro, né? Como eu falei. No final do mês de setembro. Mas o disco esse disco aqui foi gravado em dezembro. É um disco de 78 rotações, tá? Para quem tá caindo de paraquedas no canal, eu gosto sempre de relembrar. Para quem ainda não é inscrito ou que tá assistindo pela primeira vez, esses discos aqui não são LPs. O LP é aquele disco mais flexível, né? Esse aqui, se fizesse isso, ele quebra. Ele é todo duro e só tinha duas músicas, uma de um lado e outra do outro. O LP é 12, 16, tem LP até de 30 músicas. Então aqui é um disco de 78 rotações, que não é de vinil, é de cera. Então eu vou ler o que está escrito nesse lado aqui do disco. Um disco de 1952, né, como eu falei, gravado em dezembro, onde o Francisco Alves já tinha morrido. O silêncio desta face não gravada é o nosso preito de veneração àquele que foi o rei da voz. Olha aqui. Aí para quem quiser ler também, pausa o vídeo, pode ler. E diz assim: a Odeon, continuando a campanha filantrópica a que Francisco Alves dedicou os últimos dias de vida, doará às instituições de caridades que mereceram a sua proteção os direitos artísticos e autorais, que seriam devidos ao saudoso cantor se nela houvesse uma gravação. Aqui é a numeração do disco também, que é 13350-A, 1952. E é bem interessante, cara, um disco, ó, que não tem nada. E é raro, porque é a primeira vez que eu vejo um disco de 78 rotações virgem, pelo menos um dos lados. E outra coisa que eu queria falar para muitos ele era considerado o rei da voz, né? Para outros não. Alguns artistas como Aracide Almeida disse que Francisco Alves foi o maior cantor de todos os tempos. Ela disse isso. Silvio Caldas também falou que para ele Francisco Alves era o maior cantor também do Brasil de todos os tempos. O próprio Nelson Gonçalves, o Nelson disse diferente. O Nelson Gonçalves falou que ele não chega aos pés do Francisco Alves. Veja bem, o Nelson Gonçalves era um cantor que, não vou dizer que se gabava, ele se sentia um dos maiores cantores do Brasil. Ele mesmo dizia que quando ele se ouvia, ele chega e se arrepiava. Ele tinha uma admiração muito grande por ele mesmo. Mas ele disse numa entrevista que não chegava aos pés do Francisco Alves. E ele disse que sempre reconhecia isso. Eu já fiz até um vídeo sobre isso. Vocês que não se inscreveram no canal, se inscrevam e vejam que tem muita coisa aí para quem é fã desses cantores. Porque a gente vê muitos canais aí, biografia a gente acha vários outros canais, mas os assuntos que eu trato aqui nesse canal é difícil você ver falar em outro canal. Então, vocês que são inscritos em outros canais, por causa das biografias, eu acho que vale a pena se inscrever nesse aqui também. Mas para outros artistas, será que Francisco Alves era considerado o maior cantor? Era considerado o rei da voz? O Orlando Silva mesmo, o que ele dizia?
O Orlando, no começo da carreira, quando foi cantar pro Francisco Alves, o Francisco Alves falou pra ele assim: você canta mesmo? Aí ele disse: ah, diante do Rei da Voz, eu não canto. Mas isso daí foi no começo, ele não tinha gravado ainda, ele não tinha virado cantor ainda. Que a rádio onde ele ia tava nem aí pra ele, o cara deixava ele esperando. Mas depois que ele se tornou o cantor das multidões, será que ele ainda ia falar isso? Ah, diante do Rei da Voz eu não canto? Não. Porque ele mesmo disse, depois de famoso e tudo, que Francisco Alves não tinha interpretação. Ou seja, ele botou uma parte do potencial do Francisco Alves lá embaixo. Mas se reconheceu que o Francisco Alves tinha muita voz. Agora, quanto ao Francisco Alves sobre outros cantores, o Francisco Alves, ele deu entrevista sobre Orlando Silva. Ele disse que dificilmente apareceria outro cantor que interpretasse Lábios que Beijei como Orlando Silva. Foi o que ele disse do Orlando Silva. O ídolo dele era o Vicente Celestino. Isso, mais ou menos em 1929, ele disse... Em 1929 ele já era um dos cantores mais famosos do Brasil, né? Tanto é que eu falei que o sucesso dele, a partir de 27, ele começou a chegar no topo do sucesso. Em 29 ele já tinha a voz do violão, ele já tinha várias músicas ali de sucesso. E ele disse que o Vicente Celestino não era uma das vozes mais bonitas, era a voz mais bonita do Brasil. Então isso mostra, mas ele cresceu ouvindo o Vicente Celestino. Não, ele não cresceu ouvindo o Vicente Celestino. Tanto é que os dois têm uma idade bem parecida. A diferença dos dois são o quê? 4 anos de idade de diferença. Então quando ele começou a ouvir o Vicente Celestino, ele já era um rapaz. Já era um rapaz. Então, ele provavelmente ele devia ser fã do Baiano, como eu falei no vídeo, né? O Baiano era mais velho de carreira. Tanto ele como o Vicente Celestino cresceram ouvindo o Baiano ali nos discos, Mário Pinheiro, né? Mas ele talvez não disse isso, poderia ter dito isso do Galhardo, do Orlando Silva. Para mim, o Orlando Silva, o Galhardo ou o Silvio Caldas são as maiores vozes do Brasil. Ele não disse isso porque eles eram concorrentes dele ali, então ele não ia dizer isso para não botar o Orlando, ou o Galhardo, ou o Silvio lá no topo. Mas acontece o seguinte, quando ele disse isso do Vicente Celestino em 29, o Vicente Celestino também estava fazendo muito sucesso. O Vicente Celestino era quem dominava nos anos 20. E em 29 ainda, o Vicente Celestino fazia muito sucesso. O próprio Silvio Caldas, quando já cantava, ele falava que um dos shows que mais lotava era o do Vicente Celestino. Então, em 29, Vicente Celestino, embora o samba já estivesse fazendo muito sucesso, ele ainda era um dos artistas de maior sucesso. Então, o Francisco Alves poderia não ter dito isso dele, porque ele, de certa forma, era um concorrente do Francisco Alves. 29, Vicente Celestino era um dos concorrentes, talvez o mais forte do Francisco Alves. Né? Se fosse por isso daí, então o Francisco Alves, eu acredito que ele não falou isso aí por falar, ou... não, vou falar que o Vicente Celestino tem a voz mais bonita que a dos outros, porque ele não é concorrente meu. Como assim? 29? 29, Vicente Celestino era um dos maiores concorrentes. Então, essa era a opinião do Francisco Alves. Tá, ele poderia ter mudado essa opinião, tipo assim, nos anos 40, será que a opinião dele poderia ter mudado? Sim. Nos anos 40 ele poderia... mas eu acho que agora, pra mim, a voz mais bonita é de fulano. Só que assim, gente, o Francisco Alves falou da voz mais bonita. Ele não falou do Vicente Celestino ser o maior cantor do Brasil. Ele falou, é a voz mais bonita do Brasil. Mas isso aí já bota o Vicente Celestino num patamar bem interessante, né? É engraçado, eu queria ver pro Vicente quem era o maior cantor. Eu sei que o ídolo dele era o Henrico Caruso, né? Que é o meu ídolo também. Mas brasileiro, eu acho que o Vicente Celestino, ou ele ia dizer o Mário Pinheiro, talvez fosse o maior ídolo para ele, ou o próprio Francisco Alves. Isso aí é tema até de outro vídeo que eu tô pensando em fazer. Outra coisa, aquela música Carlos Gardel, tangos, bandoneões, uma guitarra que geme, num ritmo de amor desesperado, um cabaré que fecha suas portas, numa rua de amor e de pecado. Aquela música eu ouvi dizer que foi feita por Francisco Alves gravar. Quem teria que gravar aquela música seria o Francisco Alves. Só que, olhando o ano que a música foi gravada em 54. 2 anos depois da morte do Francisco Alves, eu tenho dúvida nisso. Por que a música teria que gravar? Quer dizer que a música ficou parada, então, tipo, quase 3 anos pro Nelson vir gravar a música? Porque nos anos 50 o Nelson já era praticamente o maior cantor do Brasil, né? Nos anos 50 o Nelson já... Então,
Eu fiquei um pouco em dúvida com isso, teria que pesquisar sobre isso para saber se realmente essa música teria sido feita por Nelson Gonçalves, assim como aquela área Nessun Dorma de Puccini teria sido feita para o Enrico Caruso. Mas também não tem muito sentido, porque essa peça ela foi, pelo menos, concluída em 1925. O Enrico Caruso morreu em 1921, então são, tipo, 21, 22, 23, 24, 25, são 4 anos de diferença. É uma discrepância aí de períodos. Então é isso, gente. Isso aqui é mais uma curiosidade, algumas curiosidades sobre o rei da voz, Francisco Alves, o saudoso Chico Viola. Até mais.